A ex-empresária infernizou minha vida e finalmente consegui demiti-la. Eu estava desesperada para conseguir um novo emprego depois que meu marido e eu fomos demitidos no ano passado. Quando me ofereceram uma nova função, sabia que seria um cargo abaixo do que estava fazendo, mas o gerente e a equipe pareciam ótimos, e essa parte não mudou. No entanto, como meu gerente Georg Asterisco estava tão ocupado, ele basicamente me transferiu para outro gerente, Jane Asterisco. Eu deveria ser o ponto de conexão entre minha equipe e Jane, mas rapidamente se tornou Jane me microgerenciando. Ela me pedia para trabalhar durante o almoço, mudar e cancelar dias de férias, ligar às 23 horas nos fins de semana e me dar ordens em telefonemas. Ela também fez comentários desagradáveis sobre meu peso e disse que eu era grande. A lista de ofensas pessoais era tão longa que ocupava 3 páginas. Eu respondia a ela e ela não gostava disso, e isso a provocava mais. Só fiquei porque precisávamos pagar as contas. Por fim, tive um colapso mental em uma tarde de sexta-feira, depois que ela gritou comigo por algo trivial sobre marcar uma reunião sem incluir alguém de sua equipe que eu não conhecia. Eu estava lidando com uma tragédia familiar e não aguentava mais. Contei a Georg sobre a situação com Jane e ele foi compreensivo e nem um pouco surpreso, considerando que metade de sua equipe desistiu. Ele imediatamente se ofereceu para me transferir para um time diferente sob seu comando. Eu estava emocionada. Bem, parece que ir para a nova equipe não ajudou. Jane continuou a me dar ordens de longe. Quando ignorei seus e-mails, ela veio à minha mesa um dia e começou a falar em voz alta sobre como não sou qualificada para essa função. Georg ouviu e finalmente a repreendeu, mas o abuso verbal não parou. Depois de 2 meses lá, escrevi abruptamente minha carta de demissão e grampeei a lista de comentários ofensivos de Jane e coloquei todos em cópia. Georg ofereceu um monte de acomodações para tentar me manter, mas vendo como ela ainda estava provocando de longe, eu disse que a única maneira de eu ficar seria ela ir e ele não tinha autoridade para demiti-la. O superior dela estava em um país diferente, apesar de várias reclamações de RH de pelo menos 5 pessoas, nada foi feito. Então saí, falando em voz alta e sem vergonha, contando a todos exatamente por que estava saindo. Os tempos foram muito ruins por 3 meses. Havia noites em que comíamos fatias de pão só para pagar a hipoteca e as despesas emergenciais de uma crise de saúde e um funeral. Mesmo depois que ele encontrou um emprego, ainda estávamos colocando as contas em dia e ainda estamos. Passei meses me inscrevendo para 5 a 10 empregos por dia, às vezes mais de 20. No mês passado, vi um memorando público sobre um ex-figurão de uma empresa que ingressou na empresa que acabei de deixar. Eu costumava trabalhar com esse cara de perto e mandei uma mensagem de texto para ele: parabéns, deixe-me saber se você precisar de alguma ideia sobre a nova empresa. Fizemos uma ligação rápida onde contei a ele alguns prós e contras, onde achei que eles poderiam inovar. Depois dessa ligação, ele me pediu para entrar na equipe como sua chefe de gabinete. Eu aceitei. Imagine o choque de Jane quando tivemos nossa primeira chamada geral. Todos os vice-presidentes e superiores foram convidados a dar as boas-vindas ao novo figurão em uma sala de conferências gigante. No discurso do figurão, ele disse que eu seria sua chefe de gabinete, junto com alguns nomes importantes. Agora eu estava sentada 2 níveis acima de Jane e, aparentemente, nos 3 meses em que não estava lá, toda a sua equipe tinha mudado. Cada pessoa foi embora. Georg estava animado por mim e disse todas as coisas boas. No entanto, Jane escolheu o caminho sem classe e enviou um e-mail ao figurão sobre como eu sou uma idiota desqualificada, que costumava trabalhar para ela, como tentei fazer ela ser demitida e que ela suspeita que menti para ele para conseguir esta vaga. Ela nem tentou ser falsamente simpática. O figurão, agora meu chefe, me encaminhou seu e-mail e perguntou do que se tratava. Eu estava tão nervosa e animada. Mal sabia Jane, eu já fui diretora na empresa que o figurão trabalhava e já estava um nível acima dela, então 2 níveis não é um grande salto, e trabalhei com ele por 5 anos. Tive uma ligação de 1 hora com o figurão e disse a ele que ela era ruim para a cultura da empresa e era uma pessoa desagradável em geral, mas a prova de que ele precisava era Georg confirmando que toda a equipe dela havia mudado, minha carta de demissão anterior que ainda estava na minha área de trabalho quando fiz login no computador ao retornar. E alguns outros e-mails desagradáveis que ela enviou à sua equipe recente, que eles ficaram felizes em compartilhar conosco. Meu chefe demitiu Jane na sexta-feira. Principais comentários da comunidade. Bom para você. Acompanhe suas contas sem estresse com Jane. Aplaudo seus esforços e estou super feliz com este resultado. No entanto, fico rotineiramente enojado com a dificuldade de me livrar de pessoas que são conhecidas por serem genuinamente horríveis.
Bom trabalho. Eu tenho que me perguntar como alguém na administração deixou essa pessoa autorizada a se sentir confortável o suficiente para expulsar tantas pessoas e ainda ter um emprego. Espero que seja uma das coisas que você conserte em seu mandato, OP. Estacione seu carro em uma zona proibida. Boa sorte para encontrá-lo de volta. Observação: e não é americano, não é falante de inglês, não é minha história, anos 90. Esta é a história de Mike. Mike administrou o armazém de um hospital. O referido hospital foi construído na década de 50 no centro da cidade. O estádio fica de um lado, o Tribunal de Justiça de outro e as escolas de um terceiro lado. Há também um quartel militar e 2 outros edifícios médicos ao redor. Assim, as ruas estão lotadas de carros em busca de um estacionamento. Um dia, ao abrir o portão de desembarque, Mike notou um carrinho estacionado na quadra interna do hospital, próximo a um tanque de oxigênio líquido de 2.000 litros. Claro que é absolutamente proibido estacionar ali, porque esta é uma propriedade privada. A quadra foi planejada para caminhões pequenos e manobrar ali já era difícil e o oxigênio líquido é explosivo, em um carro ou um caminhão atingindo o tanque seria um grande perigo. Era um pequeno carro italiano. Era do tipo comumente usado como segundo carro ou para viajar nas montanhas, onde as estradas são muito estreitas. Então Mike faz algumas ligações. O carro não pertence a ninguém do armazém ou pessoal de enfermagem. Nenhum médico tem um carro tão pequeno. A recepção fez comunicados públicos pedindo aos visitantes que retirassem o carro mal estacionado, sem sucesso. Por volta das 18 horas, o carro sumiu. Ok, problema resolvido. No dia seguinte, o carro voltou a estar lá. Mesmas chamadas com o mesmo resultado. Mike chamou a polícia. Mas a polícia não pode rebocá-lo porque é um local privado. E uma empresa de reboque não o fará sem uma investigação policial. Por acaso, naquele dia só vieram caminhões para descarregar material médico. Na hora de fechar o depósito, o carro sumiu mais uma vez. No terceiro dia, quando o portão de desembarque é aberto, o carro já está lá. E agora isso é um problema real. Um caminhão 35T, a grande, da Alemanha deve chegar neste dia. Não há como chegar ao hospital sem mover o carro e o tanque de oxigênio líquido. Tornou-se um claro e presente problema de segurança. Toda a equipe do armazém trocou ideias sobre o que fazer, mas todas as soluções viáveis já foram tentadas. Foi quando alguém da equipe de manutenção passou em uma empilhadeira com um palete de sacos de gesso. Todos ficaram impressionados ao mesmo tempo, e não tem como o carro italiano pesar mais que 1 tonelada de gesso. Então, Mike vai ver o motorista da empilhadeira enquanto a equipe procura um palete de madeira. Lentamente, com muitos cuidados, a empilhadeira deslizou o palete para baixo do carro, ergueu tudo e foi largar o carro na rua próxima. Nos primeiros 10 minutos, a polícia é avisada de que um carro está estacionado no meio da rua bloqueando o trânsito. O referido carro é rebocado em menos de meia hora. O caminhão não teve problemas para manobrar. 2 dias depois, rumores correram pelo hospital, era o carro da esposa do diretor. Ela trabalhava em um prédio médico a algumas ruas de distância. Enquanto todos acham que Mike fez uma boa jogada, eles esperam para ver o que acontecerá. Agora é um problema global de gestão. Mike é chamado à direção. Assim que ele passou pela porta, ele começou a explicar: sim. Eu sei que é o carro da sua esposa. Mas o diretor disse: o quê? Não. Liguei para você para um assunto totalmente diferente. Eu avisei minha esposa várias vezes. Ela mereceu, aquela idiota. Até o hospital fechar 20 anos depois, a história foi passada para cada novo trabalhador e cada estudante de medicina. Coloque seu carro em uma árvore, se quiser. Mas não estacione na quadra do cais de desembarque. Porque Mike vai fazê-lo desaparecer. Principais comentários da comunidade. Caí de rir aqui. Mike não só conseguiu tirar o carro da área, como também conseguiu rebocá-lo, fazendo com que a polícia fizesse o trabalho. LOL. Vai, Mike. A brecha aqui é ter um carro mais pesado do que a empilhadeira pode suportar. É realmente incrível que você não tenha conseguido fazê-la se mover pelos canais legais, considerando o perigo que isso representava. Espero que as leis de estacionamento tenham sido revisadas desde que isso aconteceu.
Se gostou, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like e comente o que achou destes relatos. Para continuar assistindo, clique em um dos vídeos. Até a próxima!